Fala, amigo, que Deus continue abençoando a sua vida. Que bom que você está aqui conosco no nosso canal. Olha, Deus vai falar muito ao seu coração. Só peço a você, deixa o seu like, ativa o sininho aí, você vai se inscrever e vai ativar o sininho. Por que ativar o sininho? Sempre que chegar mensagens novas por aqui, você sempre será notificado. Também envie essa mensagem, esse vídeo. Compartilhe agora para no mínimo mais 7 pessoas. Coloca no grupo do WhatsApp, grupo da família, até o grupo da igreja mesmo, porque Deus vai falar muito ao seu coração. Olha, que o Espírito de Deus possa falar contigo agora, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Um abraço. Tempestade vai aparecer. Agora, o propósito de Deus não pode ser frustrado na sua vida. E já que estamos falando de planos, deixa eu te dizer uma coisa. Existe alguém que pode atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Ah, pastor, ninguém pode. Tem sim. Sabe quem é? Pastor, é o diabo. O diabo não pode atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Só quem pode atrapalhar os planos de Deus na minha vida sou eu mesmo. Só quem pode atrapalhar os planos de Deus na sua vida é você mesmo. Ah, não, porque o meu vizinho está me atrapalhando, meu colega de trabalho está me atrapalhando. Só quem pode atrapalhar os planos de Deus na sua vida é você. Ninguém mais tem esse poder, nem o próprio diabo tem esse poder. Certa vez, a Bíblia diz que Jesus estava vindo e a intenção de isso foi no meio de uma tempestade. A intenção de Jesus era passar à frente do barco, da embarcação em que os discípulos estavam. Só que os discípulos ficaram tão apavorados com aquilo que eles estavam vivendo em volta deles, que Jesus não passou à frente do barco. Jesus precisou entrar no barco, mas a intenção de Jesus era passar à frente. Para que Jesus queria passar à frente, pastor? Não sei, mas era o plano dele. Só que os discípulos atrapalharam. Quem sabe, olha lá, então eles de boa mente receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia, quer dizer, chegaram no objetivo. Porém, Jesus queria passar à frente da embarcação, mas eles atrapalharam. Quem sabe Jesus está querendo fazer algo e a pessoa está atrapalhando. O medo atrapalha, como no caso deles. A dúvida atrapalha. Jesus operar atrapalha. Mas às vezes a pessoa tem tanta força de vontade de querer que ela acaba atrapalhando. Jesus quer de uma forma, ela, não vai ser assim, eu vou fazer e vai. Deixa Jesus trabalhar. Eu vou explicar hoje a você que você precisa ser cooperador dos planos de Deus. Deus tem um plano. Eu preciso cooperar para com Deus. Porém, para cooperar com os planos de Deus, eu preciso entender qual é o plano dele. Calma. Antes de mais nada, o que é que o Senhor quer? Quando eu identifico o que Deus quer para comigo, como identifico? Você vem à igreja, você ouve a palavra, entende o que é que Deus, a vontade de Deus. Exemplo, a sua vida financeira, eu prego sempre com a vontade de Deus. Quando eu entendo, agora eu vou cooperar para que isso aconteça. Eu vou cooperar para com Jesus, para que Ele faça a obra na minha vida. Você não pode engessar os braços de Deus. Sempre digo, os problemas vêm na vida do ser humano, porém, a pessoa precisa ter um filtro. Tem muita gente que os problemas vêm, ela deixa o problema entrar. O problema não entra dentro de você, não. O problema fica do lado de fora. Imagina, se todo mundo aqui, após a reunião, quando vem conversar comigo, eu coloco tudo para dentro de mim. Como é que eu vou ficar?
Final do dia, tantas reuniões. Final do dia, tá tonto. Não vou conseguir dormir, insônia. Tá depressivo, um problema em tanta gente. Eu tenho que resolver. Porém, eu não posso deixar entrar. Você tem que resolver os seus problemas, mas não deixe os seus problemas entrar. Por isso que as pessoas ficam preocupadas, agoniadas, ansiosas, querendo resolver tudo ao mesmo tempo, acaba não resolvendo nada e ainda fica com problema de saúde. A pessoa passa por um problema de saúde, normalmente no coração, vai lá falar com o doutor, você se chateou? Foi o que aconteceu? Sempre assim. O que está chateado? Se acalmar. Deixou o problema entrar? Não deixe o problema entrar, amigo. Jó capítulo 42. Vamos ter mais informações do nosso Deus? Jó capítulo 42. Você sabe, né? Jó foi o primeiro livro que foi escrito da Bíblia, né? O primeiro livro escrito não foi Gênesis. O primeiro livro escrito foi Jó. 42, versículo de número 4. Diz assim, ó. Jó capítulo 42, versículo de número 4. Não é o 4 não, perdão gente, é o 2, Jó 42, 2, eu me confundi aqui, Jó 42, 2. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser o que, gente? Impedido, frustrado. Quer dizer, o Jó, ele não tinha informações de Deus antes disso. Ele mesmo disse que ele só conhecia Deus de ouvir falar. Mas ele diz, agora eu conheço o Senhor de andar contigo. Quer dizer, eu tenho experiências com o Senhor. Tem gente aqui que tem muita experiência com Deus. Mas antes ela só ouvia falar. Como assim? Antes ela ouvia falar que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus mudava a vida, que Jesus transformava o caráter humano. Ela andava nas ruas, os crentes entregavam um panfleto e diziam, Jesus te ama. Jesus tem um plano para você. Só que hoje você pode dizer, pastor, eu tenho experiência com Deus. Quer dizer, eu conheço Deus agora de andar com Ele, porque Ele mudou a minha vida. Então agora eu conheço Ele, porque eu vivo com Ele. E o Jó agora dá uma informação de Deus. Qual informação? Ele ora e ele fala, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos ou dos teus planos pode ser impedido. Deus tem um plano para mim. Assim como nós que somos pequenos, temos pensamentos, temos planos, temos projetos. Imagina Deus, muito grande, Ele também tem planos e projetos. Tanto que o primeiro projeto dele foi, um dos primeiros planos, foi a criação de toda a terra. Então só daí você já dá para ver que Deus pensa. Só que aí depois ele vê o homem, aliás, antes do homem ser feito, aí ele pensa, mais uma vez, ele projeta. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa... Deus projeta, Deus planeja. Depois ele vê o homem trabalhando de um lado para o outro. Certamente o homem entendeu que o leão tinha leoa. Ele viu que o cachorro tinha cadela, o gato tinha gata. Quer dizer, cada um tinha o seu par, cada animal tinha o seu par. Só o homem que não tinha sua outra metade. E aí Deus planeja. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma disjuntora. Olha isso.
Você está vendo que Deus ele planeja, que Ele também tem planos, que Ele também pensa. Fale-ei uma disjuntora que lhe será idônea, corresponderá à altura. Olha que coisa bonita. Aí ele foi, projetou e agora ele dá um sono profundo ao homem, da costela do homem, ele cria a mulher. Então Deus é um Deus que pensa. É um Deus que também planeja. Amigo, assim como Deus planeja, assim como você planeja, Deus também planeja. Porém, você precisa entender que a sua parte, você também precisa fazer. A sua parte, você também precisa fazer. Vai lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, aliás, capítulo 3, versículo que é o 9, capítulo 3, vai lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo ele diz, eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento e tal, só que aí ele vai dizer algo interessante, um versículos à frente, capítulo 3, olha o que diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, olha o que diz o versículo de número 9, que coisa bonita, gente, versículo 9, pois nós somos cooperadores de quem, gente? De Deus. Nós somos os cooperadores de Deus. Deus, ele, coloca aí pastor, versículo 6, só para eu explicar melhor. O que o apóstolo Paulo diz, eu plantei, Apolo regou e Deus deu crescimento. Deus queria dar crescimento. Só que o Paulo e o Apolo, eles cooperaram para o crescimento de Deus. Deus, ele também quer dar crescimento a você. Só que você também precisa cooperar para o crescimento de Deus. Você precisa ser cooperador do crescimento. Você precisa também fazer alguma coisa para que o crescimento aconteça, para que haja um desenvolvimento, uma evolução. Aí agora ele diz, nós somos cooperadores de Deus. Não é que você vai dar uma forcinha a Deus, não é nada disso. Mas você tem que entender que o servo, ele a todo momento está ao lado do seu Senhor, para cooperar. Ué, Deus tem um plano de crescimento para mim. Eu vou à igreja para ter essa informação, qual o crescimento de Deus. Só que agora eu também preciso fazer alguma coisa para que eu não fique acomodado. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. É a pessoa que quer ser muito grande, mas não estuda. É aquele homem que quer ser, aliás, aquele garoto que quer ser um médico e não se dedica à medicina. Quer dizer, ele quer, porém não há uma dedicação dele. Se eu quero algo, eu preciso me dedicar àquilo. Se eu quero ser um grande mecânico, eu tenho que me dedicar à mecânica. Senão, que mecânico serei? Como o bom baiano disse, eu serei um mecânico meia boca. Eu quero ser o cozinheiro, mas eu não estudo aquilo, eu não me aprofundo. Eu não estou falando, o som está fazendo barulho, ele não dá um mute, eu não sei o que é isso. É como aquela pessoa que quer ser cozinheiro, mas não procura se aprofundar. Não se aprofundar também será um cozinheiro meia boca. Ninguém vai se agradar da comida. Então eu preciso me dedicar a todo momento. Tem pessoas que acham que ela só vai estudar naquele período ali da escola, né, o ensino fundamental e o médio. Depois ele vai fazer ali a faculdade e acabou. Talvez faça a pós-graduação e acabou.
Todo ser humano precisa se renovar. Não pode parar. Imagina se o pastor hoje sobe no altar. Ele já estudou muito. Então o pastor vai abrir agora aqui a Bíblia. E ele vai abrir um versículo qualquer aqui. E vai ler e vai pregar para você. Ele precisa se dedicar. É necessário dedicação. Quem não se renova, para. Quem não se renova, vai parar. Vamos dizer, o advogado, se ele não procurar estudar, ele vai parar. Até porque as leis, elas não param. É a manicure. Se ela não se dedicar, aí ela sim, ainda é mais provável que ela pare mais do que os outros. Por quê? Já percebeu que a moda, um dia algo está no topo, outro dia aquilo já está ultrapassado, já está. Já tem outra coisa. É aquela que faz cabelo, cabeleireira, precisa também aprender o que está no auge, o que está na moda. Então todo ser humano precisa se renovar. Nós devemos ser cooperadores. Quer crescimento? Eu preciso cooperar para com Deus, para que eu seja uma pessoa de sucesso, para que eu seja feliz, para que os milagres também aconteçam. Eu preciso cooperar. É aquela pessoa que quer o milagre, mas tudo que o pastor pega, ela não agarra aquilo, ela não guarda aquilo no coração. O milagre não vai acontecer, porque não é do seu jeito, não é da sua maneira. Um paralítico no tanque de Betesda, a Bíblia diz que há 38 anos ele estava ali. Imagina que em um determinado momento do dia, o anjo descia do céu, movimentava as águas, o primeiro que caía dentro da água era curado. Jesus vai passando, olha para aquele homem e pergunta: você quer ser curado? Olha a pergunta de Jesus. Isso te faz refletir. Você quer ser curado? A resposta daquele homem deveria ser sim ou não. É assim ou não é? Eu te pergunto, você quer um pão agora? A sua resposta é sim ou não. Alguém vai dizer: não, pastor, já tomei café. Outros vão dizer: não, pastor, eu quero. Mas a resposta é óbvia. Só que aquele homem não dá essa resposta. Ele diz a Jesus: ah, Senhor, há 38 anos eu sou colocado aqui. Sempre que o anjo desce, movimenta as águas, outro vem antes de mim, pula na água. O problema dele era nas pernas. Vamos dizer, alguém tinha uma dor de cabeça, poderia correr lá e ficar curado. Então outros são curados sempre antes de mim. Eu nunca sou curado. Aí Jesus olha para ele e diz: levanta-te, faça a tua cama e vai embora. Se aquele homem continuasse: ah, Senhor, não dá, porque só com o anjo, é só dessa maneira que eu serei curado, é só pulando, ele não seria curado. Aquele homem precisou agora se levantar e andar. Se levantou e andou. Tem pessoas que acham que o milagre só vai acontecer assim, é dessa maneira. Só que não é da sua maneira, é da maneira de Deus. Jesus tinha suas maneiras, e algumas maneiras, não me tenha como herege, mas algumas maneiras estranhas, porém Deus operava. Certa vez, cuspiu no chão, fez uma lama de saliva e tacou no olho de um homem, mandou o homem lavar o rosto.
E o homem ficou curado. Estranho, porém Deus operou. Certa vez o próprio Deus, agora por meio do profeta, manda o homem tomar 7 banhos que ficaria curado. E ficou. Maneiras estranhas, porém não é da sua forma, é do jeito, é da vontade do Deus Todo-Poderoso. Abra lá a sua Bíblia em João, vai lá, João capítulo de número 6. João 6, vai lá, João capítulo de número 6. Vamos lá. Não é do meu jeito, não é da vontade de Deus. João 6, versículo 5 diz assim, ó: Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para esta tanta gente? Quer dizer, Jesus não tinha ali o dinheiro necessário para alimentar tanta gente. As ofertas não estavam dando para aquilo tudo. Aí diz o 6 agora. Ele perguntava isso somente para o testar, pois já sabia o que ia fazer. Olha isso, Jesus já tinha um plano. Só que ele perguntou isso para testar o pessoal, para ver se o pessoal estava na fé ou não. É ou não é? Às vezes Jesus faz coisas na nossa vida, permite coisas nos acontecer, para sabermos se estamos na fé ou se não estamos. Quer dizer, Jesus tinha um plano, ele já sabia o que ia fazer, mas estava conversando ali com o pessoal. Continua, olha isso. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastaria para que cada um deles recebesse um pedaço. Quer dizer, só temos 200 denários, não vai dar. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Olha isso. Agora apareceu um rapaz que tinha na sua mão 5 pães e 2 peixinhos. Guarda isso. Estou lendo bem mastigado para você guardar. 10. Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia numa grama naquele lugar, havia numa grama naquele lugar, e assentaram-se os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Olha isso. Agora a Bíblia diz que aqueles 5 pãezinhos e aqueles 2 peixes, eles alimentaram mais de 5.000 homens. Imagina, mais de 5.000 homens foram alimentados com 5 pães e 2 peixinhos. Porém, alguém precisou cooperar para que aquele grande milagre acontecesse. Quem cooperou? Um rapaz que estava ali com a bolsa com 5 pães e 2 peixinhos. Oi, meu irmão, coopere para Jesus fazer um milagre na sua vida. Você precisa ser um cooperador de milagres.
em você. Seja cooperador. Deixa os milagres acontecer na sua vida. Tem pessoas que os milagres não estão acontecendo porque não é cooperador. Eu falei do Naamã. Como foi que o Naamã chegou até o profeta? Porque lá em 2 Reis, capítulo de número 5, você não precisa abrir a Bíblia, mas ele vai colocar. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 2. A Bíblia diz que uma menina, né? Está escrito ali, 2,5. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Estava trabalhando ali na casa de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estiver diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Isso basta. Aquela menina estava naquela casa e ela estava sendo uma cooperadora do milagre de Deus na vida do Naamã. Aquela menina deu segredo. Eu não sei o que é que aconteceu, não sei, mas o Naamã tinha que ter um coração muito grato para com aquela menina, porque ele só foi curado por causa dela. Ela que deu o segredo a ele. Ô meu irmão, precisamos entrando agora em outro lado, em todo lugar você tem que dar o segredo às pessoas da sua vitória. Mas por que você vive sorrindo assim com tantos problemas? É Jesus na minha vida. Os problemas não entram dentro de mim. Eu estou indo à igreja, eu estou buscando a Deus, Deus está mudando minha vida. Essa menina agora certamente deve ter vivido uma experiência sobrenatural. Ela diz: eu conheço um homem, e esse homem é um homem que pode realmente mudar a vida do meu Senhor. A Bíblia diz que Bartimeu ouviu que era Jesus que estava passando. Alguém certamente deve ter contado sobre Jesus. Zaqueu teve tanta curiosidade que subiu numa figueira para saber quem era Jesus. A fama estava correndo. Certamente alguém chegou para o Zaqueu: ei, Zaqueu, tem um homem aí que está fazendo tantos milagres. Todo mundo que se aproximava de Jesus é porque tinha visto aliás, já sabiam da fama de Jesus, ou já tinham visto algum milagre acontecendo. Seja cooperador. Coisa bonita, meu irmão. Os milagres Deus tem para fazer na sua vida. Deus tem planos e pensamentos. Porém, nós precisamos cooperar para que esses planos sejam concretizados.